Dor no estômago você já teve? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida sim. Mas você sabia que a dor no estômago ela pode ser o primeiro e principal sintoma de um paciente que está tendo alguma doença muito grave e potencialmente fatal, como infarto, por exemplo? Hoje eu vou dizer para vocês algumas doenças que cursam com dor no estômago, o que pode significar, quando se preocupar e quando procurar ajuda. Antes, eu vou me apresentar. Eu sou o Dr. Moser Suzigan, sou médico há mais de 10 anos, tenho residência médica em clínica médica e cardiologia, trabalho atendendo pacientes no consultório e na UTI e já trabalhei por muitos anos em pronto atendimento. Para começar, pessoal, o estômago ele é um órgão do nosso corpo que faz parte do sistema digestório e é nele que toda a comida que a gente engole chega. Quando a gente come um alimento, ele é engolido, desce aqui pelo meio do esôfago, que é um tubo que leva a comida aqui da boca até o estômago, e do estômago ele começa a digestão e segue para o intestino. O estômago ele fica localizado bem aqui embaixo do coração, no lado esquerdo e superior do abdômen, e o termo popular boca do estômago se refere bem a essa porção aqui de cima da barriga, que fica bem embaixo desse osso, bem durinho aqui no meio do peito, que é o externo. Essa é mais ou menos a localização do estômago. Ele é um órgão oco, e quando cheio, ele pode comportar cerca de 1, 2 ou mais litros, a depender do tamanho do paciente e do que foi ingerido. Ele secreta enzimas que são ácidas e que digerem o alimento. E quando a gente não tem uma alimentação muito regrada ou quando há algum problema na secreção dessas enzimas, as paredes do estômago elas podem se machucar e até causar úlceras e sangramentos nos casos mais graves. Primeiro de tudo, é importante que vocês saibam quando há algum problema no estômago, essa dor não necessariamente tem que ser aqui na boca do estômago ou na barriga. Às vezes o paciente está tendo algum problema no estômago, ele tem dor nas costas ou até no peito. Justamente porque esses órgãos eles ficam muito próximos e às vezes o nosso sistema nervoso ele não consegue distinguir exatamente da onde essa dor está vindo. E mais um ponto antes de eu dizer os possíveis diagnósticos. Uma dor que o paciente refere no estômago pode não ter nada a ver com ele. Ou às vezes o paciente se queixa até de uma dor no peito e pode ser do estômago. Parece confuso, né? De fato, muitas vezes é desafiador para o cardiologista ou para o médico do pronto-socorro ou para o cirurgião de ter certeza do motivo dessa dor. E para isso é necessário uma história completa e minuciosa do paciente. E a solicitação de exames de sangue, de imagem, é claro, por exemplo, como ultrassom de abdômen. Isso vai ajudar muito na investigação diagnóstica. Então hoje eu vou contar para vocês 6 causas de uma possível dor de estômago, como suspeitar e como fazemos o diagnóstico. Comenta aqui embaixo quais causas que eu disser aqui para vocês que vocês não sabiam. Antes, eu queria pedir a gentileza de vocês se inscrever aqui no canal, não paga nada por isso, pessoal. Ativa o sininho para receber os novos vídeos e compartilhe aí para mais pessoas aprenderem sobre isso. Então eu vou contar a primeira causa para vocês. A primeira causa é no próprio estômago, que é a gastrite e nos casos mais graves a úlcera. A gastrite é quando há alguma disfunção na secreção desse ácido do estômago. Nosso estômago, dentro dele, tem uma proteção, uma camada para esse ácido não machucar o nosso estômago. Quando essa proteção ela se desgasta ou tem algum problema, o ácido começa a machucar o estômago. Isso vai gerar dor de estômago, isso vai gerar, às vezes, arrotos, eructação, vai gerar um desconforto muito grande quando a gente come, engole, pode dar refluxo, pode dar aquela sensação de ácido na garganta, o paciente às vezes come um pouquinho e fica muito cheio. Basicamente é assim que a gente faz o diagnóstico, é muito no quadro clínico. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente pode pedir um exame que chama endoscopia digestiva alta, que vai entrar lá dentro do esôfago, vai chegar no estômago e vai olhar como que estão as paredes do estômago. Existem outros exames, como pH-metria, que mede ácido do estômago, mas isso daí é um assunto para outro vídeo. E o perigo da gastrite, além de dar o desconforto para o paciente, é de virar uma úlcera. Úlcera mesmo é quando machuca a parede, isso pode até expor os vasos sanguíneos ali do estômago e eles sangrarem. E esses vasos eles podem sangrar e sair até nas fezes, o paciente vomitar, isso pode ser muito perigoso, pessoal. Então, pessoal, é sempre muito importante fazer o diagnóstico correto, fazer o tratamento, existem medicações ótimas que vão melhorar a gastrite e proteger o paciente. O segundo motivo de uma dor no estômago é o infarto. Como eu falei para vocês, o coração está muito próximo aqui do estômago. Então o coração está aqui e o estômago está aqui embaixo. Às vezes, o infarto ele pode ter uma dor irradiada. Não necessariamente a dor vai vir aqui no peito, vai vir no braço, aquela dor típica de livro. Vou deixar um vídeo no finalzinho para vocês contando como que é a dor do infarto. Às vezes ela pode irradiar só com uma dor de estômago. Tem paciente que fica tendo dor de estômago por dias e dias e esse paciente está infartando. São vários relatos, infelizmente, de pacientes que acham que eles estão tendo alguma dor de estômago, tomam antiácido, vai dormir
e infelizmente às vezes apresenta alguma questão muito grave no coração por um infarto que não foi diagnosticado nem tratado. Então, até para os médicos jovens, a gente sempre recomenda, chegou um paciente idoso, ou um paciente com pressão alta, com diabetes, com colesterol alterado, com uma dor no estômago muito forte, sempre pensem em infarto, sempre pensem que isso pode ser uma angina. Então, angina, pessoal, pode vir como uma dor aqui na boca do estômago. E o diagnóstico a gente vai fazer, obviamente, com um exame de sangue, com eletrocardiograma, ecocardiograma, tá bom, pessoal? O terceiro motivo que pode dar um desconforto, uma dor aqui na boca do estômago, são as arritmias. As arritmias, elas podem vir desde uma sensação de palpitação, até uma sensação de vazio aqui no estômago, uma sensação de que o pescoço está pulsando, ou sensações diversas. Às vezes o paciente só sente uma moleza. E o coração, a gente vai ver, vai estar batendo a 180 batimentos por minuto, mesmo com o paciente parado. Então, muitos pacientes que têm arritmia sentem um desconforto aqui na boca do estômago. Uma sensação mesmo de que o estômago está vazio, uma sensação de vômito, não consegue comer direito. Muitas das vezes isso pode ser uma arritmia que o paciente está apresentando. Principalmente, pessoal, se for um paciente mais idoso, que a chance dele ter esses sintomas inespecíficos é maior. E como que a gente diagnostica? Claro, fazendo o exame físico, fazendo o eletrocardiograma. Com esses dois pontos a gente já consegue muito diferenciar se o paciente está tendo uma arritmia ou não. A quarta causa de dor no estômago é a pedra na vesícula. Então, pedra na vesícula, pessoal, é um diagnóstico que é muito frequente na população e que pode dar casos muito graves, além da dor, causar infecções muito graves, infecções generalizadas. Então é importantíssimo, se você tem pedra na vesícula, se consultar com um gastrocirurgião para entender se você precisa retirar essa vesícula ou não. A vesícula, ela é um órgão que secreta também a bile, que ela fica localizada aqui do lado direito, do lado do fígado. E a vesícula, quando ela tem uma pedrinha, ela pode ficar inflamada e dar uma coisa chamada de colecistite, que é um quadro mais agudo. Ou ela pode ficar dando uma dor, que é uma colecistite crônica. Essa dor aqui na vesícula nem sempre vem aqui do lado direito, ela pode vir na boca do estômago. Ela pode também dar uma sensação de que você come e não sente muito bem, pode dar náusea. Então, os sintomas de pedra na vesícula muitas vezes se confundem muito com gastrite. Tudo se parece muito, a gente faz exame do coração, não é nada, não é arritmia, não é infarto, a gente faz endoscopia, não tem nada, a gente vai ver, faz um ultrassom, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância e vê que esse paciente tem uma pedra na vesícula. O quinto diagnóstico que pode se apresentar como dor no estômago é a pancreatite. O pâncreas é um órgão que fica bem aqui, perto do estômago, perto da vesícula, perto do fígado. O pâncreas é um órgão muito importante que secreta insulina, secreta lipase, ele ajuda a controlar os níveis de glicemia, ajuda na digestão. E o pâncreas, quando inflama, ele pode dar uma dor muito grande e se a gente não cuidar, ele pode dar casos muito graves de até infecção generalizada e o paciente às vezes precisa operar e pode ter quadros muito graves. Por isso que é importante a gente diagnosticar. A pancreatite vem geralmente com uma dor muito forte, uma dor que não melhora, uma dor associada à alimentação, uma dor que fica parada aqui no estômago, pode irradiar para o tórax, pode irradiar para a barriga, pode irradiar para as costas. É importantíssimo que o médico do pronto-socorro, além de fazer o exame físico do paciente, palpar o abdômen, que ele faça exames de sangue. Então veja como que está a lipase, faça exames de fosfatase alcalina, gama-GT, enzimas hepáticas, que ele faça tomografia ou até ressonância, se for o caso. Ultrassom é difícil de ver o pâncreas. Então, pessoal, pancreatite é um diagnóstico que pode ser muito sério e se confunde muito com uma dor no estômago. O sexto e último diagnóstico que pode vir como uma dor no estômago é a apendicite. Muito provavelmente você conhece alguém que já operou o apêndice. O apêndice é um órgão que não tem muito mais função no ser humano, mas ele pode entupir o ducto do apêndice e ele gerar uma inflamação. E essa inflamação, além de dar dor, pode também evoluir com perfuração desse apêndice, perfurar o intestino, dar infecção grave. Na maioria das vezes, a apendicite ela é tratada com uma cirurgia rapidinha, não dá complicação nenhuma. Mas se ela não for bem tratada, não for diagnosticada rápido, não for operada, ou não tomar antibiótico, o paciente pode ter muitas complicações. Inicialmente, a dor do apêndice ela não vem aqui embaixo, do lado direito aqui da barriga, perto da virilha. O típico é que a apendicite comece com uma dor aqui na boca do estômago. Então, pessoal, se chega um paciente jovem pra gente no pronto-socorro, que são os casos mais típicos de apendicite, com uma dor muito forte na boca do estômago, uma dor diferente, que nunca teve, é importante a gente pensar em apendicite sempre. O diagnóstico é com ultrassom ou com tomografia de abdômen, principalmente no pronto-socorro e, obviamente, os exames de sangue. Então, pessoal, contei aqui pra vocês 6 diagnósticos que
podem vir associados com uma dor aqui na boca do estômago. É importantíssimo que vocês entendam isso, principalmente por quê? Porque muitos casos de dor no estômago são casos de angina, de infarto, de insuficiência cardíaca, de arritmias, de causas graves do coração. Então, se você tem uma dor no estômago nova, se é uma dor que você nunca teve, se veio uma dor de uma hora para outra, se é um paciente idoso, se é um paciente que tem fatores de risco cardíacos, como pressão alta, diabetes, colesterol alterado, obesidade, começa com uma dor no estômago, fica suando frio, mal-estar, fica pálido, por favor, leve esse paciente para ser avaliado por um médico no pronto-socorro, certo? Porque ele pode estar apresentando infarto ou uma arritmia grave, que precisa de um tratamento rápido, ou de uma insuficiência cardíaca. O que eu mais me preocupo são os pacientes idosos que têm dor no estômago, que não procuram ajuda. Ah, Moser, só paciente idoso? Não, pessoal. Então, às vezes, o paciente de 40 anos começa uma dor no estômago que não sabe de onde veio, uma dor muito intensa, esse paciente tem que procurar atendimento, porque isso pode sim ser uma dor de causa cardíaca. Então, pessoal, compartilhem esse vídeo com quem vai gostar de saber esse conteúdo. É importantíssimo que as pessoas procurem atendimento o quanto antes para se protegerem de complicações graves, para salvarem a sua saúde e para terem uma vida de mais qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no finalzinho um vídeo sobre como é a dor de infarto. Se inscrevam no meu canal, deixem um like, me acompanhem no Instagram, deixem comentários aqui embaixo e até a próxima.